Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou Amanda Nascimento e começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura do combate aí ao coronavírus, né, nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, os trabalhos no Legislativo em plataforma digital e presencial. Tudo o que você precisa saber que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, nós vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quinta-feira. Logo mais às 10 horas da manhã, reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, com a finalidade de proceder à oitiva do reitor da Unicamp, professor doutor Marcelo Knobel, e do professor doutor Nery de Barros Almeida, diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Às 6h30 da tarde, ato solene, violações dos direitos humanos na pandemia. Bem, pessoal, por meio de emenda parlamentar, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, destinou R$100 mil à Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Serra. O recurso deverá ser utilizado para custeio das ações da pasta no combate ao coronavírus. Segundo dados da Prefeitura, a cidade contabiliza 52 casos e 2 óbitos. O auxílio financeiro deve possibilitar e ampliar o atendimento e o tratamento dos pacientes com Covid-19 do município. O município possui cerca de 15.800 habitantes e ainda consegue manter índices regulares no que diz respeito à doença. O parlamentar trabalha para que um maior número de municípios paulistas receba auxílio do Estado no combate ao coronavírus. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a gente tem entrevista, né? Vamos continuar aqui um pouquinho. Eu vou ler aqui um bye, Amanda, ó. A Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo divulgou que até o momento há pelo menos 286 pessoas em situação de rua diagnosticadas com o novo coronavírus. Desses, 28 foram hospitalizados e morreram. A Secretaria disse também que as pessoas diagnosticadas com a Covid-19 são isoladas nos centros de acolhida espalhados pela cidade até a confirmação do exame RT-PCR. Esses centros de acolhida contam com equipes médicas, de enfermagem, além de assistentes sociais e psicólogos. Desde o início da pandemia, são quase 800 pessoas com suspeita da doença. O último censo de moradores de rua revelou que essa população aumentou em 53% nos últimos 4 anos. Pois é, né, Amanda? Quer dizer, prestar atenção, né, e da nossa população de rua. Eu já fiz algumas matérias falando da população de rua em década de 2010 a 2020, e a gente tinha aí, segundo dados oficiais, em torno de 15 mil moradores de rua aqui em São Paulo. E aí, se você for comparar com outras cidades que são menores em população, como Nova York, por exemplo. Nova York tinha acho que mais de 40 mil pessoas no mesmo período. E aí fizeram outro censo agora, não tem muito tempo, e pulou para 25 mil pessoas, população de rua aqui em São Paulo. Nós imaginamos, né, e conversando com o pessoal da pastoral, da população de rua, que essa população seja maior do que os dados oficiais, inclusive. E é preciso ter uma atenção com essa população, ainda mais agora na época da pandemia. Por quê? Porque muitas pessoas que não têm condição, por exemplo, de pagar aluguel, tiveram alguma dificuldade agora na crise e estão indo para a rua. Então, vamos acompanhar para ver como que vai ser nos próximos anos aí, se vai ter um aumento, se vamos ter um aumento da população de rua. Mas acho muito importante nós termos políticas públicas para essa população, né, que são pessoas que estão ali numa situação de rua e que merecem toda a nossa atenção, né, e, enfim. E muita gente às vezes passa e nem olha para essas pessoas, né, porque, enfim,
é preciso ter um cuidado, é preciso ter uma atenção com essa população. É o que você falou, e acompanhando, porque pode ser mais um dos desdobramentos da pandemia, crise. né? Exatamente. Porque já é uma população que vive em estado de vulnerabilidade. Nesse momento de tanta crise que atinge os mais diversos setores, realmente, algo que precisa de bastante atenção, principalmente no que diz a infecção, né? Porque são pessoas que muitas vezes não têm acesso à saúde. Eu tenho visto, às vezes, o pessoal na rua, eles têm usado máscara e tal, né? Mas é preciso sempre uma atenção com essa população. Vamos continuar lendo aqui, ó. Segundo estudo divulgado pela revista Annals of Internal Medicine, a obesidade é uma comorbidade significativa para o agravamento de casos de pessoas infectadas pela Covid-19 e pode aumentar em até 4 vezes o risco de morte, principalmente homens e pessoas abaixo dos 60 anos. Foram analisados os dados de 5.652 pacientes que testaram positivo entre os meses de fevereiro e maio por médicos e cientistas da Califórnia. O risco causado pela obesidade foi avaliado unicamente no estudo, já que foram excluídos outros fatores como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Os cientistas também ressaltaram que esse risco está associado a adultos, jovens e pacientes do sexo masculino, mas não em pacientes do sexo feminino e idosos. O Ministério da Saúde no Brasil divulgou que desde o início da pandemia, mais de 4.000 pessoas com obesidade morreram, quase metade delas com menos de 60 anos. Quer dizer, então, obesidade, né, Amanda, é um fator de risco. A gente tem também, eu já fiz aqui várias entrevistas com especialistas falando da obesidade e também falando da questão da hipertensão, problemas cardíacos. São fatores que agravam a Covid-19 nessas pessoas que sofrem dessas comorbidades, né? Então, você que está em casa, né, tem que ficar atento com essa questão e prestar bastante atenção aí, se você tem aí algum desses problemas, enfim, ou se tem algum outro problema que agrave aí a Covid-19. Afinal de contas, né, Amanda, estamos com mais de 100 mil pessoas vítimas da Covid no Brasil, um número impensável há 4 meses. Se eu dissesse para você, exatamente, há 4 meses vão morrer 100 mil pessoas, 102 mil, 103 mil pessoas, ninguém acreditaria, não, né? Exatamente. É o que você falou, é ter cuidado, né? Não só as pessoas que estão no grupo de risco, mas as pessoas como um todo. Porque a gente vem observando também casos de pessoas jovens sem nenhum tipo de doença pré-existente que também acabam sendo vítimas da Covid-19. E esse alerta é bem importante porque, né? Eu sou jovem, eu não vou ter Covid. Peraí. Né? Exatamente. Não tem... Ninguém está imune, né? Ninguém está imune. Né? A criança também, né? A criança... Existem casos de crianças que faleceram aí pela Covid-19. Vamos ler aqui mais uma notícia. A Nova Zelândia confirmou nas últimas 24 horas mais 13 casos da Covid-19 na cidade de Auckland. Esses novos casos estão vinculados a 4 pessoas da mesma família que apresentaram resultados positivos no início dessa semana. Por isso, o país pretende prolongar o confinamento, inicialmente que era de 3 dias, para combater o novo surto da doença. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, esses 4 infectados não tinham feito viagens ao exterior. Essa descoberta encerrou um período de 102 dias sem contaminação no país. As autoridades pretendem testar todas as pessoas que tiveram contato com os casos positivos. Entre esses novos casos está um estudante de uma das maiores escolas da cidade, com mais de 3.000 alunos. A primeira-ministra Jacinda Ardern disse que o governo espera a confirmação de mais casos associados a esse novo foco. Depois de classificar essa situação como séria e grave, agora ela está administrando de maneira urgente, mais calma e metódica, né? Ela afirmou. Eu acho bastante interessante a gente falar do caso da Nova Zelândia, por quê? A Nova Zelândia tem lá uma primeira-ministra, né, que é a Jacinda Ardern, né? Ela, logo no começo da pandemia, a Jacinda
ela já tomou medidas de isolamento, né? Igual. E aí o pessoal falou, né? Olha, países que têm lideranças femininas foram mais eficientes. A Amanda está rindo aqui, né? E eu tô concordando. Ela falou, claro, né? Claro. Países que têm lideranças femininas tiveram ações mais efetivas, mais rápidas e com menos incidência de contágio. Então, a gente tem Nova Zelândia, tem a Alemanha com a Angela Merkel, que é uma líder, né, da União Europeia. E são países que tiveram poucas infecções e agora a gente está vendo aí um foco, mas acho que isso não vai atingir muito a Nova Zelândia. Amanda, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Tenente Nascimento, do PSL. Ele fala sobre as ações do parlamentar, como a Patrulha Maria da Penha, entre outras ações. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, deputado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Alesp. Estamos aqui hoje mais uma vez apresentando projetos importantes e notícias importantes que temos para falar a você que estão aí nos acompanhando a Rede Alesp, Guga, a todos vocês que estão aí mais uma vez nos dando essa oportunidade de falar com esse querido povo paulista. Deputado, gostaria que o senhor começasse aqui contando para a gente da Rede Alesp sobre a Patrulha Maria da Penha. Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre esse projeto. Deixa eu falar a vocês. O Patrulha Maria da Penha já é uma realidade. Foi aprovado esse projeto no ano passado, sancionado este ano, e aí entrou na sequência a questão da pandemia. Então, nós estávamos no momento de instalação, mas nós estamos correndo juntamente com os municípios. As guardas municipais estão sendo envolvidas nesse projeto. O que visa o projeto Patrulha Maria da Penha? Ele visa dar maior atenção às mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência doméstica e principalmente aquelas que já estão com medidas protetivas, né? Então, o que acontece? Nós tivemos agora, durante a pandemia, uma alta concernente somente a questão das mulheres, mas também contra idosos e crianças. E o Patrulha Maria da Penha é exatamente uma guarnição multiprofissionais, com profissionais na área da saúde, profissionais na área da assistência social e policiais militares e civil, também de sexo feminino, sexo masculino, que estão sendo capacitados cada vez mais para que possam atender principalmente essas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica e que estão com medida protetiva, mas isso não estava tendo efetividade. Então, o agressor, às vezes, quando não é o caso de não estar preso, eles continuam se aproximando. E aí a mulher, a vítima, tem o receio de fazer uma segunda denúncia. E com o Patrulha Maria da Penha, após a ocorrência, após a denúncia, que é muito importante ressaltar que a denúncia ela tem que ser feita e é uma condicional para que venhamos a atuar firmemente. E elas chegavam na delegacia, às vezes chegava lá o temor de alguma condição, o temor de uma segurança para ela e para os filhos, não se dava a denúncia. Então, após a denúncia, a mulher tem que denunciar, o Patrulha Maria da Penha fazer essa visita, não somente aquela visita para vir aqui para fazer uma ocorrência, mas para saber, com assistência social, com assistência jurídica, depois ela vai ter também, e que essa mulher e que essa vítima possa ser realocada a um albergue, a uma condição de amparo, não somente para ela, mas também para com os seus familiares e principalmente uma causa que tem preocupado muito, que são as crianças. Então, o Patrulha Maria da Penha veio reforçar esse apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto que nós aprovamos foi sancionado pelo governo do estado e já está em atuação. Eu visitei várias cidades aqui ao entorno de São Paulo, onde os prefeitos também estão empenhados. Essa semana eu estive em Itatiba,
onde foi lá inaugurado novas viaturas, chegaram novas viaturas da Guarda Civil, e lá, entre elas, já a Patrulha Maria da Penha também. Aqui em Santo André está já sendo preparado para que possa ter uma guarnição Patrulha Maria da Penha. Em Osasco, há 100 dias, há 110 dias, também foram 3 viaturas, com 3 guarnições do Patrulha Maria da Penha. E tem tido um sucesso extraordinário. Deputado, o senhor tem feito aí visitas a alguns municípios do estado, né? Quais são as novidades que o senhor traz para a gente? Concernente ao Patrulha Maria da Penha, tem sido muito importante e vimos testemunhos maravilhosos. Eu estive em Osasco mesmo a semana passada e lá tivemos uma entrevista com o comandante da guarda, com a guarnição. E quando chega a guarnição, olha, Patrulha Maria da Penha, até as próprias vítimas e os familiares, isso é importante ressaltar, viu, Guga? Porque quando chega a guardiã, a Patrulha Maria da Penha, aí fala assim, não, olha, ela começa a se abrir, começa a contar a realidade, olha, ele esteve aqui ou não, recebi ameaça novamente, e a partir daí se toma novas medidas, como principalmente a questão do albergue. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, ali no Glicério, onde é um projeto do governo federal que será instalado mais casas da mulher brasileira em todo o estado, onde lá temos uma DDM, nós temos uma Defensoria Pública, nós temos assistência à criança e ao adolescente, nós temos lá o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todos nessa Casa da Mulher Brasileira, onde quando é feita uma ocorrência, a partir daí você dá realmente um encaminhamento, você pode dar uma atenção. Mas isso só acontece porque a mulher se sente segura e ela faz a denúncia. E lá temos também a Patrulha Maria da Penha, que estava até então, está sendo realizada pela Guarda Civil Metropolitana. Então, o que acontece? Ela precisa se sentir segura, ela precisa ter o ambiente seguro para que ela possa fazer a denúncia. Quando ela não sente segurança, ela não a faz e continua sofrendo as agressões, porque nós levantamos que 52% não fazem a denúncia, para você ter uma ideia. E nesse período de pandemia, nós tivemos também o boletim de ocorrência virtual, e das 19.700 pedidos de socorro, já foram 25% pela internet. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, a Maria da Penha tem também essa finalidade de buscar saber e verificar para que possa dar maior atenção. Então, os municípios abraçaram a causa. Estão fazendo esse trabalho sensacional, e aí a fim de que nós possamos ter mais essa ferramenta para coibir realmente essa violência contra as mulheres, que é o nosso maior patrimônio. Deputado, o senhor reforçou uma coisa muito importante, que é a questão da denúncia, né? As mulheres, elas têm o direito e elas devem denunciar todo e qualquer tipo de violência. E falando um pouco mais sobre ações do senhor, gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre a cartilha Vizinhança Solidária. Cartilha Vizinhança Solidária é um projeto que nasceu já na gestão anterior com o nosso deputado e hoje secretário executivo da Segurança Pública, Coronel Camilo. O que visa o Cartilha Vizinhança Solidária? É um projeto, um programa que nós trabalhamos junto aos Consegues, né? Esse ano nós tivemos os Consegues, que é um trabalho também voluntário da sociedade, junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, em que nos seus bairros tem uma atuação muito importante. Tem uma atuação de reforço, de até construção de base comunitária para a Polícia Militar, tem um trabalho importante. Então, nós fizemos esse ano uma edição especial da Cartilha da Vizinhança Solidária, em que nós entregamos a toda a população daquele bairro a Cartilha da Vizinhança Solidária. O que é isso? É que os vizinhos
possam ajudar uns aos outros, entre eles. Por exemplo, eu vou viajar agora no próximo fim de semana, estou dizendo uma hipótese, e aí a casa fica ali sem ter movimentação. Quando você vê, e ali na cartilha está explicando exatamente isso, quando você vê alguma situação diferente, que não é do morador, do seu vizinho, aí você aciona rapidamente a polícia militar para que possa coibir que pode estar acontecendo lá um caso, uma situação de crime, né? Um assalto, porque ele saiu, ele não está. Então, a cartilha também tem uma importante orientação para que os vizinhos se conheçam. Vocês não têm ideia, tem prédios que você sobe e desce e, às vezes, não conhece o vizinho de baixo. Então, a cartilha, ela vem dentro dos consegues, está sendo feito um trabalho muito sério, para que você se conheça, para que os vizinhos se falem, porque na dificuldade de estar acontecendo algo diferente, e principalmente os porteiros, que às vezes estão lá com a câmera, notando alguma diferença, então a cartilha Vizinhança Solidária vem também ajudar nesse importante programa da segurança pública. Então, nós fizemos uma edição especial, estamos soltando os consegues, logicamente nós estamos com as preocupações durante a pandemia, as reuniões diminuíram, mas nós já estamos acionando para fazendo reuniões virtuais para que possamos entregar a cartilha e estimular para que conheça o seu vizinho, conheça aquelas pessoas da sua rua, para que melhor possamos combater também essa questão da segurança pública, podemos estar dando maior apoio à segurança pública do seu bairro e do seu local aonde você mora. Deputado, como é que o senhor vê a atual situação aí da pandemia no estado de São Paulo? Qual que é a análise que o senhor faz? Bom, a atual situação, logicamente, eu vejo aqui na capital tem um achatamento, mas ainda temos alguns municípios ainda em curva ascendente, né? Vejo que o povo começou a ter um pouco mais de consciência, porque o maior problema da proliferação do Covid avançar é que houve muita desobediência, né? Nós vemos em alguns lugares, ainda está havendo, em alguns lugares que o pessoal não está a respeito às normas de segurança protetivas, não está usando máscara, está na rua como se, isso não acontece comigo, até chegar, e ela chega. Então nós temos que ter os cuidados necessários ainda, as ações do governo, tanto do governo federal, governo estadual, governo municipal. Ressaltamos que há um esforço muito grande do governo federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro, para que nós venhamos conter e dar apoio, principalmente às pessoas que está havendo ainda contaminação. Nós vemos ontem mesmo o próprio governador e a esposa. Então não adianta achar, não, isso já passou, isso não é nada. É sim. Quero convidar você que está assistindo, tome todos os cuidados. Eu estou há 4 meses sem dar um abraço nos meus 2 netos, eu tenho 3 netos, mas estou há 4 meses sem dar um abraço, aquele abraço gostoso. Mas a gente fala pelo vídeo, falamos aí com minha nora, com os filhos. Então, ainda não acabou. E nós não sabemos ainda como lidar com esse vírus aí. Então, eu convido para que tenha cuidado, tenha que ter as medidas protetivas, as medidas de higiene e que possamos juntos vencer. Inclusive, tem um projeto nosso, eu já falei aqui, que foi aprovado no 17.268, e tem um artigo que é a visita virtual, familiar e religiosa, a visita aos hospitais do Covid, aos familiares, tanto ela é obrigatória a visita presencial, no impedimento, a visita virtual. E alguns hospitais já estão lá com a plataforma da visita virtual. Eu posso citar aqui em Santo André, prefeito Paulinho Serra, posso citar aqui em Osasco, prefeito Rogério Lins, posso citar alguns que já estão fazendo aquela plataforma. Você chega, você não precisa entrar, você tem a segurança, você vai falar lá com o seu familiar, ou então, se você é um pastor, se você é um capelão, você vai escolher pedir lá dentro do horário que não atrapalhe
o bom andamento do serviço lá dentro do hospital, ou dentro de uma UTI, e você fala pelo vídeo, pelo televídeo. Você vai falar com a visita virtual assegurada nesse projeto de lei de nossa autoria, nesse artigo de nossa autoria. Deputado, o senhor citou a questão dos esforços, né, dos governos na tentativa de ajudar as pessoas, tentar frear de alguma forma toda essa disseminação do coronavírus. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, que mesmo em meio à pandemia não pararam, né, os senhores adotaram a tecnologia como uma aliada para dar continuidade aos trabalhos do Legislativo Paulista. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre essa contribuição para a população aqui do estado de São Paulo. Olha, foi muito importante essa questão, essa ferramenta tecnologia. Eu também tinha receio, eu tinha medo, né? Eu falei assim, eu não sei mexer com esse negócio, e como é que eu faço? Então, o que eu digo a vocês? A Assembleia Legislativa deu um salto na frente, entramos no virtual, tiramos, principalmente o presidente, tirou as pessoas de alto risco, né? Ou seja, aquelas acima de 60 anos, deputados foram positivados, nós tivemos alguns deputados que foram positivados para que a presença não presencial, né, as ações presenciais, e entramos com a ferramenta no virtual. Tem tido um trabalho excelente, nós temos aprovado projetos importantes, inclusive para o próprio Covid, e também daqui a pouquinho, vou entrar já numa CPI, que é a CPI contra a violência sexual das meninas, dos alunos nas universidades públicas. E tenho daqui a pouco outra, CCJ. Então, nós estamos fazendo com excelência. Quando necessário, é escolhido para que vá lá fazer o presencial e de lá solta o link para que nós possamos discutir os projetos, para que nós venhamos, então, aprovar os projetos. Realmente redescobrimos que essa ferramenta não vai ficar somente durante essa questão da pandemia. Ela vai se seguir uma ferramenta a mais para que os deputados não percam o time, não percamos o tempo e venhamos sim aprovar projetos importantes. Eu achei estar de parabéns à Assembleia Legislativa por essa importante ação junto à população, e nós continuamos trabalhando sim muito. E nós também podemos fazer aquelas visitas com segurança aos hospitais, como nós temos feito, aos nossos as casas importantes, para que não sofra a solução de continuidade. Tá certo. Muito obrigado aí pela entrevista, né, Tenente Nascimento do PSL. Muito obrigado, Tenente, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, deputado. Obrigado, um abraço a todos e tenha aí um bom dia e saúde a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Bem, pessoal, ontem aconteceu mais uma oitiva da CPI das quarteirizações, onde os deputados receberam virtualmente a subsecretária de Parcerias do Governo, Tarsila Reis Jordão, e Nelson Raposo de Melo Júnior, coordenador de Parcerias Sociais. O deputado Sérgio Victor, do Novo, questionou sobre as irregularidades dos contratos de quarteirizações firmados pelo governo de São Paulo com o terceiro setor. Os profissionais responderam esses questionamentos. Sobre possibilidades de melhorias legislativas, como o Nelson falou, a gente vai tentar incrementar isso, fazer reflexões internas e estaremos totalmente à disposição e abertos para poder fazer essa troca e eventuais sugestões. Eu acho que vale muito as lições práticas aprendidas para poder fazer essas sugestões. Eu acho que a gente está num momento um pouquinho anterior, pelo menos nesse aspecto da transparência e dos indicadores. Qualquer sugestão agora seria muito desconectada de um aprendizado real consolidado. Hoje, no governo do Estado, com esse compromisso que o portal estabelece de maior transparência e de disponibilidade de todas essas informações, a gente vem trabalhando muito arduamente junto a cada um dos setoriais e principalmente naqueles que são mais significantes no distribuir esses contratos, né, que é a saúde e a cultura especificamente. Nós já temos conversas bem próximas com essas duas pastas
E a ideia é poder aglutinar o conhecimento específico dessas contratualizações de cada uma das pastas com a potencialidade técnica que a subsecretaria pode oferecer nas contratualizações que já atua. Então, esse trabalho que agora se inicia, como a doutora Tarsila mencionou, com o auxílio da consultoria, nós vamos poder nos aproximar dos setoriais e ter contato também com a forma da contratualização de cada um desses setoriais junto a cada um dos seus equipamentos. É reconhecido que a Secretaria da Saúde possui equipamentos diversos e características de contratualização bem específicas para alguns deles. A cultura, da mesma forma, a distribuição dos seus equipamentos, os indicadores merecem e precisam ser específicos. Não dá para mensurar um projeto como o Projeto Guri com a plateia do Sérgio Cardoso. Então, é necessário que se estabeleçam diferenciações no estabelecimento de metas, da determinação de metas, melhor dizendo. Os membros da CPI também ouviram a presidente da Corregedoria Geral da Administração e Ouvidoria do Estado, Ruth Helena Pimentel de Oliveira. Ela foi questionada aí quais são as principais denúncias recebidas e quais são as medidas adotadas pela Corregedoria nesses casos. Nosso relatório não chegou em nenhuma oportunidade, ao que chegou ao meu conhecimento, de descredenciamento de entidades. Nossa recomendação se limita a apontar as irregularidades detectadas, como terceirização, acompanhar as terceirizações, acompanhar a questão de gastos. Deixa eu ver aquele relatório, por favor. Acompanhar a questão de gastos com serviços de terceirização, análise de contas, na prestação de contas dos serviços de objeto do contrato, verificação daquilo que extrapola o objeto do contrato de gestão, por exemplo, contratação de serviços de advocacia, que eles inserem na prestação de contas, isso nós realmente não podemos aceitar. O regime interno de aquisição, a norma interna de compras dessa OS, que geralmente quando você faz a qualificação, ela tem que apresentar, certo? Aquele regime interno de contratação. Então, tem que verificar se esse regime interno está sendo efetivamente observado. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o deputado André do Prado, do PL, participou de reunião virtual com o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuti, e cobraram do diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Milton Persoli, a construção da alça de acesso da cidade ao Rodoanel Mário Covas. Segundo informações, essa alça estava no projeto original da obra e não foi construída. Também participaram da reunião o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, além da equipe da Artesp, Elcio Chacon, Fernando Hurtado e Juliana Gattoni. Milton Persolini se comprometeu a buscar uma saída junto com a concessionária que administra o Rodoanel. Além disso, o parlamentar destacou a importância dessa obra, já que, sem esse acesso, os moradores da região são prejudicados e ele reforçou, abre aspas, continuarei trabalhando para ver essa intervenção que pode ajudar muito no desenvolvimento do Alto Tietê. Jornal da Rede Alesp. Bem, Amanda, vamos dar agora um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Quem está na linha com a gente, Amanda? Agora temos a participação do Guga Mendonça. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. O que você traz de informação para a gente hoje, Guga? Muito bom dia, Amanda. Muito bom dia, Luciano. São 10 da manhã, mais 4 minutos. E os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa começam logo mais em ambiente virtual. Nós temos aí a reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, né? A reunião de hoje, comandada pela deputada Damares Moura, do PSDB, deve ouvir aí o reitor da Unicamp, professor doutor Marcelo Quinobel, e a professora doutora Nery de Barros Almeida, que é diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Começa dentro de instantes, você vai acompanhar pela TV Alesp, também durante
toda a programação da Rede Alesp, a gente traz as informações dessa reunião oitiva aí do reitor da Unicamp. Mas vamos começar falando do que aconteceu ontem, a reunião da CPI das quarteirizações, falando aí dos contratos firmados pelo poder público, né, os contratos de quarteirização. O deputado Edmir Chedid do DEM é o presidente dessa CPI e recebeu ontem essa CPI em ambiente virtual a Ruth Helena Pimentel, que é presidente da Corregedoria Geral de Administração do Estado. Durante a reunião, os participantes discutiram os requisitos e o processo para a qualificação das organizações sociais e os mecanismos de fiscalização do serviço prestado. Para que vocês tenham uma ideia, atualmente o Estado de São Paulo tem 86 entidades aptas a firmarem parcerias com a gestão estadual, sendo que 51 são da área da saúde. Ao falar sobre essas apurações desenvolvidas pela Corregedoria, a doutora Ruth Helena explicou que as instituições têm várias formas de iniciar a apuração das irregularidades, como, por exemplo, os pedidos do Tribunal de Contas ou a partir de denúncias da população. Guga. Ontem, pois não, Luciano? Guga, só um minutinho, porque a partir de agora, o Jornal da Rede Alesp, né? Você que acompanha a partir de agora a transmissão da reunião você acompanha... Oi? Ainda não? Perdão, Guga, desculpa aí te interromper, pode continuar falando. Daqui a pouco eu vou chamar a transmissão da CPI da violência sexual, mas por enquanto ela ainda não começou. Desculpa te interromper aí, pode continuar, por favor. Pois não, Luciano, a prioridade de vocês aí, a partir do momento que tiver a imagem do início da reunião da CPI da violência sexual, me interrompa a qualquer momento, a nossa prioridade é sempre o ao vivo, viu, Luciano? Mas voltando... Ontem, na CPI das quarteirizações, também os deputados receberam a senhora Tarsila Reis Jordão, que é subsecretária de parcerias da Secretaria de Governo. Ela participou e explicou que a pasta foi criada para coordenar, estruturar e articular projetos da administração estadual. E ontem também, durante a CPI das quarteirizações, recebeu também o senhor Nelson Raposo, que é coordenador de parcerias da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Ele veio à Assembleia Legislativa explicar aí a importância, e o aprimoramento das qualificações dessas entidades nos últimos anos. Estiveram presentes nessa reunião os deputados Alex de Madureira, do PSD, Analice Fernandes, do PSDB, José Américo, do PT, Sérgio Vitor, do Novo, Tiago Auríquio, do PL e Wellington Moura, do Republicanos. Então, como eu falei, dentro de instantes, você acompanha na Rede Alesp a reunião da CPI da violência sexual. Nós vamos continuar pelo YouTube com o Jornal da Rede Alesp, mas eu quero chamar a atenção também para outro evento que acontece hoje, é o ato solene de violação de direitos humanos na pandemia. Esse evento, que é de iniciativa da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, acontece às 18h30. Você acompanha tudo sempre com transmissão da Rede Alesp. Lembrando também que às 14h30 tem a sessão ordinária aí, do Parlamento Paulista, analisando aí os principais temas. Hoje tem pequeno e grande expediente. Então, Luciano, eu tenho aí mais informações, eu não sei como vocês estão aí de tempo, mas eu estou à disposição aí para trazer mais informações ao telespectador da Rede Alesp, viu, Luciano? Fique à vontade, Guga, fale, passe todas as notícias aí do Parlamento Paulista. Pois não, então eu tenho aqui mais algumas informações. Primeiramente, convidar o nosso telespectador e os nossos ouvintes para acompanhar amanhã a CPI das fake news. Tem várias reuniões agendadas aí a partir das 10 da manhã, com 9 itens na pauta. Entre eles, Luciano e Amanda, a CPI deve ouvir amanhã representantes do YouTube e do WhatsApp. Essa CPI aí que tem tido bastante repercussão na casa, ela é um assunto
que é discutido nacionalmente. Aqui na Assembleia Legislativa não é diferente. Essa CPI que é presidida pelo deputado Caio França, do PSB. Deputado, então, amanhã, a partir das 10 da manhã, tem essa reunião da CPI, que, como eu disse anteriormente, deve ouvir aí os representantes do Facebook e também do YouTube. Vamos girar um pouquinho dos projetos aí que foram protocolados na casa recentemente e estão aí no Diário Oficial, né, para análise, para sugestão de emendas e depois para seguir no trâmite natural de qualquer projeto de lei da casa. Temos aí o projeto de lei 571 de 2020, de autoria do deputado Gil Diniz, que veda a filiação partidária aos ocupantes de cargos em comissão das funções de direção e reitoria em escola de ensino fundamental, médio e universidades públicas, bem como aos ocupantes de cargo de gestão das entidades de fomento, ciência, tecnologia e educação e estatística. Esse projeto foi protocolado por esses dias aqui na Assembleia Legislativa. Temos também o projeto de lei 518 de 2020, de autoria da deputada professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores, estabelece que a servidora pública da administração direta ou indireta do Estado fará jus a licenciamento remunerado de 6 meses se houver sido vítima de atos de violência doméstica. Temos aí mais um projeto de lei número 519 de 2020, de autoria do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que institui a campanha de conscientização e prevenção à violência doméstica na rede estadual de ensino. Esses projetos, como eu já expliquei anteriormente, eles são protocolados aqui na casa, né? Passam aí na ordem do dia e a plenária no Diário Oficial por 5 dias. Depois disso, eles começam a ter o trâmite aí de passar pelas comissões que são pertinentes para cada assunto, cada projeto de lei que é protocolado na casa, e depois, com tudo aprovado, tudo ok, eles vão à discussão em plenário. Bem, Luciano e Amanda, por enquanto é o que temos por aqui. Eu volto aí durante o jornal com mais informações para o telespectador que nos acompanha na Rede Alesp. Obrigado, Guga Mendonça, falando aí diretamente aí, da sua casa, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Luciano. Um grande abraço a você, um grande abraço a Amanda. E eu tô aqui na redação com vocês hoje, viu? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de me ver pessoalmente. Tá certo, Guga. Obrigado aí pela participação. Bem, o deputado Tenente Coimbra, do PSL, destinou, através de emenda parlamentar, R$150 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. Esse é o único hospital da cidade que tem atendimento pelo Sistema Único de Saúde e uma instituição sem fins lucrativos. São aproximadamente 9 mil pacientes atendidos por mês no pronto-socorro, que é referência no atendimento de cirurgias de média complexidade. Esse hospital também atende pacientes de municípios vizinhos, como Alumínio, Araçoiaba da Serra, Mairinque, Pilar do Sul, São Roque e Itapiraí. O parlamentar ressaltou a importância de auxílio ao sistema de saúde, principalmente durante a pandemia, abre aspas. A Santa Casa garante o acesso das pessoas à saúde e, por isso, precisamos fortalecer o sistema para proporcionar um atendimento de qualidade, fecha aspas. Pois é, pessoal, você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior, com a finalidade de proceder à oitiva do reitor da Unicamp, o professor Dr. Marcelo Knobel, e da professor Dr. Nery de Barros Almeida. A professora doutora Nery de Barros Almeida, diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Você assiste o Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Vou continuar aqui lendo um bairro. O Palácio do Planalto divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira sobre a morte da avó materna da primeira-dama Michele Bolsonaro. Acontecimento que gerou uma troca de insultos ontem nas redes sociais com Eduardo de Castro, um primo dela, que acusou a primeira-dama de não ter ajudado devidamente a avó.
Diz a nota do Palácio. A primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento da avó. Ela sente e afirma que é um momento de tristeza e dor para toda a família. A senhora Michele Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos tão pessoais como o oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos. A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus e espera que o momento de luto seja respeitado acima de quaisquer questões pessoais e familiares. O Ministério Público de São Paulo investiga um esquema de adoção ilegal de crianças anunciadas em grupos no Facebook. 2 crianças que trocaram de família já foram apreendidas e levadas para abrigos. Os grupos driblam o processo legal de adoção, que deve ser feito via Vara da Infância e da Juventude, e prevê um processo de habilitação dos candidatos à adoção. Segundo a promotora Luciana Bergamo, abre aspas, esses grupos são absolutamente irregulares, sob o ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Crianças não são mercadorias que possam ser comercializadas ou que possam ser negociadas de alguma forma. Fecha aspas. Uma página com 783 membros chamou a atenção dos investigadores, mas não é a única do tipo nas redes sociais. Em outro grupo intitulado Quero Doar Meu Bebê, que tem mais de 3 mil seguidores, uma mulher afirma em um dos posts, abre aspas, quero doar meu bebê, estou de 8 meses e é uma menina, fecha aspas. Há dezenas de respostas de pessoas interessadas. O Ministério Público pediu ao Facebook aí que analise o conteúdo e remova as páginas que promovem essa aproximação entre mães que querem doar seus filhos e casais interessados na adoção. O prazo para que esses grupos sejam excluídos é de 30 dias. O MP também pediu que os dados cadastrais dos administradores sejam compartilhados para que a investigação prossiga. Em nota, o Facebook informou que os conteúdos indicados pelo Ministério Público foram removidos e que está à disposição para colaborar com a investigação nos termos da lei. O juiz da Vara da Infância e Juventude, Iberê Dias, explica, abre aspas, quem quer adotar uma criança deve fazer o processo de habilitação para adoção. Vai levar documentos pessoais e aí vai passar por um estudo psicossocial com psicólogos e assistentes sociais. A gente vai verificar se a pessoa que se apresentou tem efetivamente condições de criar um ser humano, fecha aspas. Um casal que adotou uma criança pela rede social agora briga pela guarda dela na justiça. Na ação, o casal diz que não houve nenhum tipo de transação comercial. A criança vive hoje em um abrigo até que a Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, na Zona Sul aqui de São Paulo, decida quem vai ficar com a guarda definitiva. A promotora Luciana Bergamo informou que depois da instauração deste procedimento específico, recebeu cópias relacionadas a outro caso que aconteceu numa outra vara aqui da capital e que justamente a aproximação entre adotantes e gestantes se deu por meio de um desses grupos. Então, por isso, com bastante frequência, acontece na Vara da Infância e da Juventude do Brasil. Fecha aspas. O juiz Iberê Dias faz um importante alerta, abre aspas, tráfico de pessoas pode configurar dar filho alheio em nome próprio, registrar criança de outra pessoa em seu próprio nome, depende muito da forma como as pessoas que estão agindo se articulam, mas há uma série de possibilidades de crimes efetivamente que podem ocorrer nessas hipóteses, fecha aspas. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Ela conversa com a gente sobre programas estaduais de combate à violência. Espero ter dito o seu nome correto. Se eu tiver dito errado, a senhora me corrija, por favor. Bom dia, Guga, bom dia. Fica tranquilo, o sobrenome não é tão fácil de pronunciar, mas você saiu muito bem. Como que fala? É Hellmeister? Como é que fala? Na verdade, você lê Hellmeister com H, mas você pronuncia Hellmeister. Hellmeister, perdão. Isso. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, Maria dos Anjos. Aqui quem fala é a Amanda. E eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que é o Conselho Estadual da Condição Feminina e qual é o papel que ele exerce aí nesse combate à violência contra a mulher. Primeiramente, Amanda, bom dia. Obrigada pelo espaço, pelo carinho que vocês têm com o Conselho. Na verdade, o Conselho, ele foi fundado em 4 de abril de 1983, através de um decreto-lei.
pelo atual governador na época, o senhor Franco Montoro. Ele tem na sua composição 32 conselheiras, né? Sendo 11 governamentais e 22 na sociedade civil. As governamentais, elas são indicadas pelos seus secretários de Estado para representar a secretaria dentro do Conselho. E as colaboradoras, as conselheiras oriundas da sociedade civil, elas vêm por notório saber e por currículo apresentados em violência contra a mulher. Tá? O Conselho tem várias atribuições, mas principalmente promover as atividades à defesa dos direitos das mulheres. O Conselho busca organizar políticas públicas junto ao governo e promover a integração socioeconômica como um todo. Ele se reúne uma vez por mês, anteriormente presencialmente, porém agora virtualmente, né, na nova modalidade de trabalho. E quando nós assumimos o Conselho, Amanda, nós instalamos umas comissões temáticas permanentes. Essas comissões, elas têm vários temas que são realizados nos desdobramentos de pesquisas e estudos, né? Saúde, violência, tráfico, LGBT, enfim. Porém, nesse momento que nós estamos passando, né? Deu-se assim por um destaque a comissão de eventos, porque na verdade ela ficou incumbida de promover todo o sistema online, o sistema de lives, enfim. É bem assim, mas o trabalho do Conselho, o Conselho não é fiscalizador, né? Então a gente acata a demanda e distribui. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um relatório que apontou aumento de casos de violência doméstica desde o início aí da pandemia, né? Mas mais estima-se aí que existe aí uma subnotificação, uma vez que o agressor muitas vezes permanece vivendo com a vítima, né? Como é que a senhora aconselha, né? Qual que é o conselho em relação a essa questão? A gente sempre fala, né? Aquele ditado que não existe mais, que a gente não deve mais... briga de marido e mulher, se mete sim a colher, né? E nesse ponto os vizinhos são importantes, a comunidade em volta é importante, não é? Sim, o trabalho da Secretaria de Segurança e da Justiça e Cidadania é muito relevante, de total importância para o Conselho, né? Em que pese o agressor, ele muitas das vezes usa o sistema de coação, né? A mulher é vítima e acaba cedendo e, infelizmente, até retirando o boletim de ocorrência já efetuado. E o trabalho do Conselho é dar visibilidade às ações que, na verdade, são bem pontuais em defesa da mulher. Eu gostaria que a senhora falasse, porque como o Luciano citou essa questão de que em briga de marido e mulher se mete a colher, hoje em dia a gente já não leva ao pé da letra esse ditado. Gostaria que a senhora deixasse... porque você falou não se mete, se mete a colher, né? Então, a gente já não leva ao pé da letra esse ditado hoje em dia. Ao ditado que era não se mete. Exato. Então, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão em casa, estão nos ouvindo, nos assistindo e que sofrem algum tipo de violência, seja física, psicológica. Gostaria que a senhora falasse um pouco disso, porque muitas vezes a violência ela acaba sendo atrelada à questão física, mas a verdade é que a violência ela pode acontecer de outras formas também. Gostaria que a senhora falasse um pouco disso e também deixasse o alerta para que as mulheres saibam dos seus direitos e que procurem ajuda, que façam denúncias. Sim, na verdade, Amanda, o fato fundamental é a denúncia. Fundamentalmente é a denúncia. 180 é o caminho certo, né? A partir do momento que a mulher faz uma denúncia através do 180, ela já coloca o sistema do 180 coloca em rede todo o trabalho que vai ser realizado. E como você disse mesmo, a violência física, a violência emocional, moral, psicológica, né? E patrimonial também. São quesitos que deixam rescaldos para o resto da vida, né?
Mas hoje a mulher já tem também um recurso que foi sancionado agora em março de 2020, que é o boletim eletrônico, onde a vítima pode, através de um celular, fazer a sua denúncia, né? E acompanhar todo o desdobramento desse processo através do site ssp.sp.gov.br. E, como disse o nosso amigo Guga, deixar de lado aquele ditado, né? E na vida de homem e mulher não se mete a colher. Vamos meter a colher, sim. Qualquer anormalidade é direito e obrigação de todos nós, cidadãos, de fazermos essa denúncia. Tá certo, Maria dos Anjos. É o Luciano Teixeira que está falando. Tá? Desculpe, Não, imagina. Luciano. Como é que a senhora avalia aí a Lei Maria da Penha, né, que acabou de completar 14 anos na proteção da mulher? Né? A lei tem sido aplicada em sua plenitude, né? Quais foram aí os avanços da Lei Maria da Penha, na sua avaliação, e o que ainda falta conquistar pós-Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, essa lei 11.340, que foi sancionada em agosto de 2006, ela veio dar soluções relevantes. É a lei mais completa. Ela abrange todas as necessidades da violência contra a mulher. E lembrando que é a única lei do mundo, né? Ela é pioneira de proteção às mulheres. E, inclusive, aqui na América Latina, especialmente a Argentina, já demonstrou interesse, que nós tivemos contato com uma parlamentar lá de Buenos Aires, que vai instituir um projeto para que seja sancionado numa lei similar da Lei Maria da Penha, né? Quanto à sua aplicabilidade, Luciano, ainda é um pouco difícil, pois nós temos um fator muito intrínseco do machismo no Brasil, né? O que não deveria existir nos dias de hoje. Porém, essa visibilidade feita pelos meios de comunicação, ela colabora muito. E também o número expressivo de mulheres nos cargos de delegacias da mulher. Nesse caso, a mulher tem uma ótica diferenciada. Agora, a lei ela é aplicada mediante a postação desse processo e a mulher tem sempre um pouco de dificuldade, né? Porque quando o homem diz você quer que eu continue com você? Então vai lá e retira o boletim de ocorrência. E aí a mulher não tem aquela vitalidade necessária em função da sua própria fragilidade do momento e acaba cedendo, retirando o boletim de ocorrência. Aí o processo fica abortado e as coisas se complicam. E eu costumo dizer que na retirada de um boletim de ocorrência é sempre mais um óbito que vai acontecer. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre as lives educativas que estão sendo promovidas pelo Conselho nas redes sociais. Gostaria que a senhora falasse dessa iniciativa, quais são os temas abordados e também se já tem algo preparado, né? Qual que é a agenda dos próximos assuntos. Na verdade, Amanda, após esse processo todo de pandemia, onde a gente se viu tolhida de estarmos presentes, né, nas nossas reuniões, onde os temas são amplamente discutidos com o colegiado, nós partimos para esse processo de live porque veio contemplar a necessidade muito importante de informação e de abrangência dessas informações, né? Nós já tivemos a alienação parental e a guarda compartilhada, que foi fantástica, apresentada pela doutora Kátia Boulos. Tivemos o tema abordado em julho, das vidas negras importam, também que foi um sucesso assim maravilhoso. Falamos sobre a saúde da mulher na pandemia com a doutora Albertina Duarte, coordenadora de políticas públicas para as mulheres no estado de São Paulo. Falamos de evolução pública da população, de políticas públicas para as mulheres e para a população negra, foi importante. A violação dos direitos dos idosos, um tema muito polêmico e que teve uma visibilidade muito grande agora na pandemia, né? Trouxemos também o nosso querido doutor Paulo, secretário de Justiça, que fez uma live conosco sobre as ações da Secretaria de Justiça para as Mulheres.
né? E os temas são muito... a demanda é muito grande, né? Mas vamos falar sobre as consequências do desemprego alarmante, né? Onde a mulher, sempre arrimo de família, foi a mais prejudicada. Vamos falar sobre o problema das mulheres encarceradas, que é um tema bem polêmico também. Vamos falar sobre LGBT e a sua visibilidade. Vamos falar sobre intolerância religiosa, que também é um fator muito importante neste momento. Os temas, Amanda e Luciano, eles são lembrados, lógico, por indicações do colegiado, mas especialmente é um estudo muito profundo que essa comissão de eventos faz para que a gente possa ter o sucesso que nós estamos tendo, né? E a abrangência de informações, né? A abrangência da carência que existe da população e especialmente das mulheres em ter um pouco mais de informação. E é simples, né? O nosso horário já está pactuado, toda quinta-feira, às 17 horas, via Facebook, e o sucesso é bem satisfatório. Está completando as nossas expectativas. A senhora citou a questão das mulheres que retiram o boletim de ocorrência depois de um caso de agressão, e nós estamos falando agora justamente de lives de ações educativas. Eu gostaria de saber como que a senhora avalia, por exemplo, muitas mulheres deixam de denunciar os mais diversos tipos de agressão por medo, por receio, muitas acabam sustentando relações abusivas por questão de não ter onde morar, pela dependência financeira, por querer dar um lar para os filhos. Então, eu gostaria de saber se a senhora acha que essas lives educativas podem ajudar não só a romper esse ciclo da violência contra a mulher, mas também esse ciclo de medo, para que a mulher entenda que ela tem o direito de viver de forma plena, sem sofrer nenhum tipo de agressão. A senhora acha que a educação pode também ajudar nesse processo? Olha, Amanda, não pode, mas deve estar sempre presente nos lares, porque, na verdade, a mulher veio sobrecarregar nessa fase de pandemia, né? Então, ela tem uma sobrecarga de trabalho, de agenda profissional, dos direitos e fazeres da casa, dos cuidados com os filhos na relação da educação virtual. E ela se esquece dela. Então, a violência moral, a violência psicológica são fatores assim que passam até desapercebidos nisso. E a importância dessas informações educativas, Amanda, ela abrange os conselhos municipais. Nas nossas lives, nós temos a presença de vários conselhos municipais e na pessoa das suas presidentes, das suas diretoras, das suas conselheiras, que buscam também informações e acabam sendo, derivando as informações que elas recebem. E a gente até sabe que muitas delas fazem divulgação dessas lives em momentos com um grupo de mulheres, para que também elas tenham a identificação das informações necessárias. Isso é uma questão de educação e é fundamental. Tá certo. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer a Maria dos Anjos Mesquita Raumester, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda e Luciano, o espaço, e o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo está à disposição para todo e qualquer momento que tenha necessidade. Tá certo, fica à vontade, o espaço está aberto aí para vocês, é um assunto muito importante e muito caro para nós aqui da Rede Alesp. Obrigado pela participação. Obrigada, bom dia. Bem, pessoal, o governador de São Paulo, João Dória, não esteve presente na coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, pois no início da tarde de quarta-feira, ele confirmou em suas redes sociais que está infectado pelo novo coronavírus, que está assintomático e permanecerá trabalhando de casa. Acabei de receber o meu 6º teste da Covid-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante
do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência, e vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos 10 dias eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde. Por esse motivo, quem comandou a coletiva foi o vice-governador Rodrigo Garcia, que passou as informações sobre o João Dória e a testagem da equipe. O governador João Dória está assintomático, mas, como o protocolo determina, cumprirá agora o isolamento nos próximos dias em sua casa e todos nós pedimos para que ele possa continuar assintomático e logo, logo retornar ao trabalho. Nesses próximos dias eu estarei aqui na condição de vice-governador, transmitindo as mensagens do nosso governador João Dória, junto com a nossa equipe de trabalho, dando continuidade a todos os projetos e a todos os trabalhos do governo de São Paulo. O governador João Dória, nesse momento, não pedirá licença do cargo, porque não vemos nenhuma necessidade, e da sua casa, com os mecanismos de comunicação hoje, continuará dando as orientações para a sua equipe de trabalho e também para a figura do vice-governador. E ele agora, então, fará o isolamento social. Como o nosso secretário da Saúde aqui informou, todas as pessoas que, dentro dos protocolos que orientam a se fazer um teste, estiveram com o governador por um período maior do que 15 minutos e numa proximidade de menos de 1 metro, estão orientados a fazer o teste, e o secretário de Saúde está promovendo agora a realização desses testes aqui para o conjunto dos servidores e colaboradores que estiveram nessas características ao lado do governador. Então isso será feito cumprindo o protocolo e, se algum deles testarem positivo, naturalmente farão o seu isolamento. Já estão, vamos dizer assim, em quarentena prévia e preventiva, né? Os testes sendo realizados, eles passarão também a ter o resultado e a fazer, se necessário, o seu isolamento. Foi anunciado o retorno do atendimento presencial dos serviços do Poupa Tempo a partir do dia 19 de agosto. Para isso, a cidade deve estar na fase laranja ou amarela e pode funcionar com no máximo 30% da capacidade. Nessa reabertura, os serviços do Detran serão integrados ao Poupa Tempo, além da ampliação da emissão de documentos de forma remota. A partir de agora, Detran e Poupa Tempo são um único local de atendimento ao público e essas unidades serão transformadas em postos presenciais do Poupa Tempo ao longo dos próximos 2 anos. Nestas nossas unidades, nós vamos manter todos os serviços prestados pelo Departamento de Trânsito e incorporar outros serviços prestados hoje pelo Poupa Tempo. No total, essas unidades prestarão mais de 133 tipos de serviços à população de São Paulo. Junto a essa expansão, que ela é sem precedentes, o Poupa Tempo continua o seu processo de digitalização para que o Poupa Tempo esteja no tablet, no celular de cada um dos paulistas. No início de 2019, quando assumimos o governo, nós tínhamos 7 serviços digitais no portal online do Poupa Tempo. Nesses 18 meses de governo, multiplicamos isso em mais de 10 vezes e hoje nós prestamos cerca de 82 serviços digitais pelo app do Poupa Tempo. O presidente do Detran, Ernesto Marcelani Neto, deu mais detalhes sobre os serviços com o Poupa Tempo. Vamos ouvir. A nossa proposta é que a gente vá muito além do digital, trazer um olhar 360 para a jornada do consumidor público. Isso nós estamos falando de o Estado ser proativo, da gente entender qual é essa jornada e de melhorar muito a experiência desse usuário ao utilizar esses serviços públicos. Isso vem muito alinhado com a Prodesp, aqui eu quero cumprimentar o presidente da Prodesp, o André Arruda, que está aqui, e com umas premissas muito claras, né? É a premissa de ser menos burocrático, e isso o nosso vice-governador tem acompanhado aí constantemente para que a gente tenha essas condições, é economizar para o cidadão, estar mais próximo desse cidadão,
ser muito mais resolutivo. A nossa expectativa é que ao final da jornada da demanda de serviço, seja no aplicativo, seja no portal, esse serviço seja resolvido, incluir esse cidadão em tudo aquilo que é oferecido, ser muito mais ágil, né? Integrar as iniciativas do governo do estado, integrar essa oferta de serviços, e esse anúncio hoje da integração de Detran e Poupa Tempo é nesse espírito, vem nesse sentido, e acima de tudo facilitar para que esse cidadão utilize e demande esses serviços públicos. No final do dia, o que nós estamos é empoderando o cidadão para que resolva as suas demandas 24 horas por dia, 7 dias da semana, do conforto da sua casa. Nós aqui, para o novo normal, entendemos que vai haver uma queda muito grande na demanda por serviços presenciais, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, o CRLV, que é o documento do veículo, que representava 44% dos atendimentos do Detran. Hoje ele é só digital, então não demanda mais que essas pessoas se dirijam até as unidades. A transferência de veículos, hoje ela pode ser feita de forma não presencial. A renovação da CNH também não demanda que o cidadão vá até a nossa unidade, ele simplesmente agenda um médico e vai até esse médico para fazer essa renovação. Então, portanto, nós entendemos que esses serviços devem ser muito mais eficientes e trazer muito mais qualidade na experiência desse usuário. Nós saímos de 2019 de 7 serviços digitais no Poupa Tempo, a gente chega em 82 serviços agora em agosto, e nós vamos até o final dessa gestão oferecer 242 serviços digitais num único canal. É tudo num lugar só, é tudo com o padrão Poupa Tempo que todos nós conhecemos e que o cidadão de São Paulo reconhece como um serviço de excelência. Então, portanto, o Detran, ao se integrar tanto ao Poupa Tempo físico como digital, tem a expectativa de atender melhor e de ser muito mais eficiente nesse relacionamento. Na coletiva também foi divulgado que será ampliado o programa de monitoramento de infectados pelo novo coronavírus e das pessoas que tiveram contato entre si, para rastrear a propagação da doença em todo o estado. O secretário de Saúde, Jean Goritchen, detalhou como será o rastreamento e testagem não só de quem foi infectado, como para quem teve contato, para que a propagação do vírus seja controlada. O programa ele vai ser fundamental no combate à pandemia, com a identificação mais precoce e o isolamento dos pacientes, bem como de todos os seus contactantes, conseguindo dessa forma impedir e diminuir, mais do que isso, a progressão da doença em formas graves, principalmente naquela população vulnerável, composta por idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, que são merecedores de atenção especial. Mas lembramos que essa monitorização vai acabar acontecendo para todos aqueles que são os contactantes. Esse programa ele já vem ocorrendo há 3 meses, de forma manual, em 4 municípios, como dito pelo vice-governador Rodrigo Garcia, de forma quase que heróica, pela vigilância e também pela municipalidade na atenção básica, e agora ganhará uma ferramenta muito mais tecnológica e um suporte remoto que padronizarão a atenção e assistência desses casos. Portanto, essa integração unificada dos municípios farão uma gestão, principalmente desses contactantes, promovendo um rastreio e monitoramento muito mais rápido. Isso provou ser bastante eficaz para a diminuição da progressão de doença em vários países, especialmente da Europa, e seguramente será um instrumento bastante importante para nós também aqui no estado de São Paulo. O objetivo, portanto, é diagnosticar de forma muito mais rápida esses infectados, bem como também todos os seus contactantes, ajudando no combate da pandemia. A boa notícia de hoje, o número de internações diminuiu 6% na média móvel na 4ª semana consecutiva e na 3ª semana também epidemiológica, apresentando queda nas internações. Para ter uma ideia, na capital nós tivemos uma queda de cerca de 5,9% da internação, com uma ocupação inclusive de 60% da ocupação nas unidades de terapia intensiva. Na região metropolitana tivemos uma queda de 6,12%
e no interior também queda mais pronunciada de 7,18%. Isso é importante porque nós temos um programa que vem acontecendo especialmente na testagem, nos controles e, por outro lado, a outra ponta fazendo com um aparelhamento do sistema de saúde, visando exatamente isso, para que a gente possa diagnosticar mais, de formas mais leves, evitando as internações que vinham ganhando cifras aumentadas, pelo menos há um mês. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Sheila Shimada, que é advogada e professora de Direito Empresarial da USP. Ela fala aí sobre a Covid-19 e orientações para empresas e funcionários. Bom dia, doutora Sheila. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade e falar um bom dia para o pessoal nesse momento tão importante aí de conscientização dos empresários. Doutora Sheila, gostaria que explicasse um pouco como as empresas devem agir no caso de um funcionário infectado pela Covid-19. Quais são as ações que devem ser tomadas? É muito importante essa pergunta, porque a empresa em si, quando ela diagnostica, quando ela tem a percepção de que um funcionário está apresentando sintomas do coronavírus, ela não pode obrigar o funcionário a fazer o exame, mas ela deve encaminhar esse funcionário para um médico, e aí o médico em si, ele pode sim obrigar que ele faça os exames. Então, a empresa em si, ela não pode obrigar que o funcionário vá cumprir a quarentena ou que ele vá ficar em casa. Ela tem que encaminhar para o médico, e o médico, sim, após o diagnóstico, pode obrigar que aquele funcionário se afaste. Então, a obrigação de afastamento, ela vem do médico e não da empresa. Isso tem que ficar bem claro. Doutora, as empresas podem determinar a realização compulsória de exames médicos? Não, mais uma vez, essa realização compulsória, ela tem que vir do médico e não da empresa. Inclusive, o armazenamento dos dados desse funcionário, caso ele seja diagnosticado, ele fica com o médico, e esse armazenamento dos dados, ele pode sim ser obrigatoriamente levado para o governo, ou seja, a empresa ela pode armazenar esses dados e aí, eventualmente, se o governo solicita, ele pode ser enviado pela empresa, protegido pelos dados de acordo com a LGPD para o governo, mas ele tem que necessariamente passar pelo médico do trabalho. A empresa diretamente ela não pode fazer isso tem que ficar bem claro. Se a empresa fizer diretamente esse encaminhamento, ela eventualmente pode sofrer uma sanção. Doutora Sheila, no caso do novo coronavírus, a gente sabe que é uma doença que é facilmente transmitida de pessoa para pessoa. Então, a senhora explicou com relação aos testes. Eu queria saber como que a empresa deve proceder no caso daqueles funcionários que tiveram contato com aquela pessoa que testou positivo. Como é que faz nessa situação? Isso é muito interessante porque a empresa ela tem a responsabilidade, e isso é muito importante que seja esclarecido, pela saúde dos demais funcionários. Isso também está incluído no que a gente chama de teoria do risco. Ou seja, quando você abre uma empresa, a lei presume que você, enquanto empresário, saiba dos riscos que essa empresa tem. Então, não adianta o empresário alegar que eu não sabia. Esse eu não sabia não vai ser considerado pela lei. Então, quando você é um empresário e abre um negócio, a lei ela presume, ela não te pergunta se você sabe, ela entende já que você sabe os riscos desse negócio. Então, por exemplo, no caso da pandemia, ela já sabe, ela presume que o empresário entende que essa doença é uma doença contagiosa. Então, se aquele funcionário foi diagnosticado com a doença do coronavírus, teve contato com os demais funcionários, ela presume que aquele ambiente pode ter contaminado outras pessoas. Então, ela deve encaminhar esses outros funcionários também para fazer o exame junto ao médico, e aí ele vai seguir o mesmo procedimento. Por quê? Porque a empresa tem o dever, e aí é muito importante que a gente se atente para essa palavra, ela tem o dever, e não a faculdade, de proteger os funcionários e a saúde dos funcionários, sob pena de também ser fiscalizado e eventualmente levar uma multa.
Ficou claro? De descontar os dias aí que um funcionário contaminado se afastar do trabalho em quarentena? Sim, aí vai a doença da Covid, né? Ela é considerada como uma doença por afastamento normal, como todas as outras. Se ele é diagnosticado com Covid e é afastado, ele vai ser encaminhado para casa, ele vai ficar aqueles 15 dias normalmente afastado e se ele eventualmente tiver que ficar mais de 15 dias afastado, ele é encaminhado para o INSS normalmente como se fosse qualquer outra doença de afastamento. Ele é encaminhado para o INSS depois de 15 dias e segue o procedimento comum como se fosse qualquer outra doença. Doutora Sheila, eu acho que um outro ponto que acaba gerando muitas dúvidas, tanto para as empresas quanto para os funcionários, é com relação ao pagamento dos testes. A gente sabe que alguns testes para a identificação do coronavírus têm um preço elevado e que algumas pessoas não podem arcar com esse custo. No caso de um funcionário que apresenta sintomas e, como a senhora explicou, acaba sendo encaminhado para o médico e tem a necessidade de realizar o teste, quem é que deve pagar por esse exame médico? Olha, nesse caso, seria necessário que a gente verificasse as normas coletivas daquele sindicato e, eventualmente, verificasse classe a classe como que aquele sindicato ia determinar que fosse pago. E a empresa, ela pode, sim, ter a liberdade de pagar aquele teste. A gente vai caminhar aí com um pouco mais de profundidade para normas de compliance, tá? Não sei se vocês estão familiarizados com normas de compliance, mas a empresa ela pode se mostrar mais humana, se assim ela decidir. E aí a gente caminha para uma esfera um pouco mais de políticas empresariais. Então, eu posso, eventualmente, durante a pandemia, me destacar como uma empresa um pouco mais humana e falar assim, olha, independente de eu ter a obrigação ou não de pagar por aquele teste, eu posso ter a faculdade de pagar. Por quê? Porque eu valorizo a vida do meu funcionário. E aí eu posso ter a obrigação e agir na obrigação, ou eu posso não ter a obrigação e mesmo assim agir dentro de questões humanitárias. E aí, quando eu vou fiscalizar aquela empresa, eu começo a meio que elevar ela a um grau de uma humanidade um pouco maior. E aí ela entra num patamar um pouco mais elevado. Até mesmo para questões que a gente chama de valuation, sabe? De valoração da empresa. Isso hoje é avaliado com um grau um pouco mais elevado. Então, quando a gente vai valorar aquela empresa, ela ganha um valor até um pouco maior, porque ela tem essas questões humanitárias. Em relação à estabilidade do empregado, né? Acho que não afeta nem um pouco a questão da estabilidade. Não, ele continua com estabilidade. Continua com estabilidade. Que mais conselhos a senhora pode passar aí, né, tanto para empregadores quanto para empregados, em relação a essas questões aí do coronavírus? O que você aprendeu em relação à legislação trabalhista com o coronavírus? Queria que a senhora fizesse mesmo um balanço aí dessa situação. Muito interessante essa abertura, porque assim, não é só uma questão de o que pode acontecer se o funcionário ficar doente ou não. Tem outras questões muito relevantes que a gente pode considerar, como, por exemplo, o funcionário que trabalha fora do Brasil. Ele pode se valer de uma lei que a gente chama de Lei Mendes Júnior, e mesmo ele trabalhando fora do Brasil, ele pode exercer o direito de voltar para o Brasil, independente da empresa autorizar ou não. Ele pode exercer esse direito de voltar para o Brasil. Outra coisa, o funcionário ele pode se recusar a viajar para países que são cadastrados pela OMC como países que estão em risco de pandemia. Então, mesmo se a empresa determina para esse funcionário, olha, você precisa viajar, por exemplo, para os Estados Unidos. Não, a gente não pode, né? Mas vamos supor hipoteticamente, outro país, vai. Ele precisa viajar para a China, ou ele precisa viajar para a Europa, ou ele precisa viajar para qualquer país que esteja cadastrado aí pela OMC como país que ainda está com risco de contaminação. Ele pode se recusar e ele não pode, né? Na verdade, ele pode até ser, mas ele não pode ser demitido em função dessa recusa. Ela é uma justa recusa, porque ele está se recusando em função da própria saúde. Outra coisa, na verdade, assim, a gente tem o mundo ideal e a gente tem o mundo real, né? Então, assim, no mundo ideal, que é o mundo da lei, esse funcionário não pode ser enviado para viajar, isso dentro ou fora do país, para locais que estão com risco de contaminação.
Então, por exemplo, tem uma cidade que ela está com alto risco de contaminação. Esse funcionário ele não pode ser enviado para trabalhar naquela cidade. Ele pode se recusar também. E ele não pode ser enviado para viajar para outro país também que está com risco de contaminação. Ele pode emitir uma nota de justa recusa. Ele não pode ser demitido por causa disso. Ele não pode sofrer advertência por causa disso. Isso é algo assim muito interessante de ser trabalhado. Inclusive, o empregador, isso aqui já foi falado um pouco anteriormente, mas é interessante ressaltar com um pouco mais de profundidade que o empregador ele deve garantir que o funcionário trabalhe em condições seguras de trabalho. E isso vai também para o home office. Se ele está trabalhando numa cidade que tem alto risco de contaminação, o empregador ele deve garantir esse home office. Então, essas são questões interessantes para serem pontuadas. Se tiver qualquer risco de contaminação, o empregado ele pode se recusar a trabalhar. Doutora Sheila, uma outra questão que gera dúvida é com relação à disponibilização de álcool em gel e máscaras de proteção. A empresa tem a obrigação de disponibilizar ou, como a senhora citou anteriormente, pode ser aquele caso de uma empresa mais humanizada que acaba querendo ajudar os funcionários neste momento tão difícil? Isso também é uma questão interessantíssima, porque os municípios, eles têm os protocolos de reabertura. E dentro desses protocolos de reabertura, a grande maioria, elas determinam que nesses protocolos de reabertura sejam disponibilizados não só a questão do álcool gel, mas também a questão do distanciamento e algumas questões de outras determinações de limpeza de maquininha, não só de limpeza de maquininha, mas também de coleta de lixo, de atendimento ao público e até mesmo de distanciamento de períodos para atendimento. Então, assim, você tem a impossibilidade de atender grandes parcelas de público dentro de estabelecimentos comerciais, etc. Então, não só a questão do álcool gel, mas outras medidas de segurança também são adotadas por determinados municípios. E aí é estudar a legislação municipal para observar todas as normas de reabertura, não só do álcool gel. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, a senhora pela entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, doutora Sheila. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Bem, nós vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. São 104.342 mortes confirmadas até às 8 horas desta quinta-feira. Sempre gosto de falar, são 104 mil pessoas, 104 mil histórias de pessoas que morreram, que deixaram saudades aí nos seus parentes, né? É um número absurdo, é um número, enfim, a gente não podia imaginar algo tão alto, né? 104 mil pessoas. Esse levantamento é feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.164 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.171.374 casos foram confirmados. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, a deputada Marcelia do PT entrou com um requerimento 478 de 2020 que solicita ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo de Campos, a reclassificação da Delegacia da Mulher na Praia Grande como primeira classe, ou seja, para que ela possa ficar aberta por 24 horas, 7 dias por semana. A deputada representa um pedido das mulheres ligadas aos movimentos sociais, os grupos progressistas, as promotoras legais e as militantes de esquerda. Elas estão preocupadas com o aumento da violência doméstica, principalmente as agressões que aumentaram consideravelmente durante a pandemia com o isolamento social. A parlamentar destacou, abre aspas, existe uma situação que é um aumento dos casos e outra que é a subnotificação deles, porque as vítimas têm menos condições de denunciarem seus agressores por conta do isolamento social, fecha aspas. Pessoal, um recente estudo feito com a participação de cientistas brasileiros e divulgado na revista científica Nature apontou que é possível saber quais reações do organismo podem indicar o agravamento ou não da Covid-19 no paciente. Segundo Tiago Castro, pesquisador de imunologia da Universidade Americana Rockefeller, um dos integrantes do grupo que fez a pesquisa, entre o 10º e o 12º dia com a doença, a pessoa apresenta fatores inflamatórios que podem determinar se o quadro vai se agravar. O Brasil atingiu 2 marcas expressivas no cenário da pandemia da Covid-19. O país tem agora mais de 100 mil mortes e mais de 3 milhões de casos confirmados da doença.
Bem, pessoal, o Brasil criou 19.800 leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, exclusivos para tratamento da Covid-19 durante a pandemia. Um salto de 45% em relação às 45.400 unidades que funcionavam antes da doença. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, no entanto, o aumento se deu de forma desigual na rede privada e no Sistema Único de Saúde, o SUS. Até fevereiro, as unidades eram divididas praticamente da mesma forma entre a rede do SUS e a estrutura privada e suplementar, que atende 22% da população. Cerca de 44% dessas UTIs exclusivas para a Covid-19 foram criadas na rede pública, são 8.764. E as demais estão vinculadas ao setor privado e suplementar, 11.061. Para o levantamento, o CFM utilizou dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde. A oferta nessa área já vinha crescendo desde o ano de 2011. O Conselho aponta que antes da pandemia, 14 estados ofertavam menos leitos de UTI do que o recomendado por especialistas, ou seja, de 1 a 3 unidades a cada 10 mil habitantes. Só o Sudeste concentrava 52% das unidades da rede pública até o começo do ano. O Conselho estima, no entanto, que cerca de 20% dos leitos criados no SUS operam em hospitais de campanha, cujas estruturas já começam a ser desmontadas em lugares como Manaus e São Paulo. Hoje no país, 30% dos leitos de UTI são exclusivos para tratamento da Covid-19. O maior percentual, que é de 46%, está no Piauí. E em São Paulo são 29% dos leitos. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, redes de apoio ajudam regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. A pandemia de Covid-19 tem exposto a população carente a riscos maiores do que as classes mais ricas. Segundo o boletim da Prefeitura de São Paulo, as áreas periféricas como a Brasilândia, Grajaú e Tiradentes registraram entre 50 e 150 mortes por coronavírus no mês de abril. A região de Pinheiros e da Vila Mariana, que possuem um dos melhores índices de desenvolvimento humano da cidade, concentram menos de 10% das mortes do estado. Iniciativas para diminuir os impactos da Covid-19 em regiões mais vulneráveis têm se mostrado uma solução para as pessoas que estão sem amparo. O presidente da ONG Afago, Rafael Volpe, conta como a organização tem atuado na comunidade do Jardim Pedreira, na zona sul de São Paulo, uma das mais afetadas pela pandemia. A gente vê o quanto demora para chegar nessas comunidades alguma forma de auxílio. Então, a gente viu mesmo a disponibilização de um valor, de auxílio, mas que saiu agora, praticamente há 2, 3 semanas, sendo que a gente já vive isso há 40 dias. Então, a gente começou a pedir para esses padrinhos, doadores, patrocinadores e essa rede de amigos que a Afago tem e mantém por perto, que ali não era mais necessário o trabalho presencial, mas sim um trabalho de entrega de cestas básicas, produto de higiene, coisas que ajudavam essas famílias a pelo menos se manter em casa. Volpe explica como é a relação da comunidade com o isolamento e as dificuldades enfrentadas. E ali na comunidade, como é extremo Zona Sul, a gente sente que até a forma de emprego ali, ela é diferente. Ela é através do famoso bico, do trabalho informal. Então, muitos dali são faxineiros, ajudantes de pedreiro, ou fazem trabalhos de freelancer, num estacionamento, enfim, coisas que a gente vê no dia a dia. Mas esses que fazem bico, principalmente esses daí, foram muito afetados, E a gente viu que no nosso WhatsApp ali corporativo, a gente recebia famílias falando assim, nós estamos sem ter o que comer em casa. O presidente da Afago contou como a organização conseguiu unir pessoas de dentro e de fora da comunidade para lutar contra as desigualdades durante a pandemia. A gente viu quantos padrinhos antigos ressurgiram, pessoas que, de fato, a gente foi perdendo contato ao longo do tempo, e hoje, fazendo os eventos online, fazendo atividades online, a gente vê tudo isso voltar à tona. Então, me parece que não é um afastamento social, pelo contrário, as pessoas estão se ligando às causas muito mais do que antes. Volpe reforça que acredita que ainda é possível ajudar as pessoas, mesmo que elas não possam sair de casa. Bem, pessoal, o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, destinou recurso de R$300 mil para a área de saúde
do município de São Caetano, através de emenda parlamentar. Esse valor será utilizado principalmente para o combate à Covid-19 da cidade. Ele salientou que desde o início do mandato, 94% dos recursos foram destinados para esse setor. Por causa do estado de calamidade pública, os valores das emendas serão pagos fundo a fundo. A liberação vai do Sistema Executivo do Estado direto para a conta do município. Outras cidades da Grande São Paulo também receberão recursos. O total de 1 milhão será destinado também às cidades de São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Jornal da Rede Alesp. E, pessoal, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Por meio de emenda parlamentar, o deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor do Republicanos destinou 100 mil à Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Serra. O recurso deverá ser utilizado para custeio das ações da pasta no combate ao coronavírus. E o Jornal da Rede Alesp, informando aí tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha, voltamos em poucos minutos com mais informação para você. Não saia daí, a gente volta já. Já voltamos já já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.